Bom dia! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão bem? Como vocês estão? Estão bem? Dormiram bem? Estão bem? Está todo mundo aí na ativa, né? Exaltando, glorificando a Deus, outros trabalhando, outros só descansando porque passaram a noite no trabalho, outros tiveram que virar plantão, não é? E aí vai, a vida segue. E hoje, o último dia da semana, e justamente hoje, 4 de julho de 2026, nós estamos aqui com muita alegria, juntamente com vocês, para realizarmos mais um cantinho do coração. Olha as batidas. Que é isso? É o coraçãozinho esperando a porção do dia. Então vamos que vamos de reflexão. Muito obrigada por você que está chegando agora no nosso canal do YouTube para somarmos no reino e fazermos aquilo que gostamos de fazer todos os dias. Alegrar o nosso coração com palavras boas, extraída do coração de Deus para o seu e o meu coração. Então a reflexão do dia é essa. Calma, já vou falar. É sobre vencer um dia de cada vez. Suportar o processo, confiar no processo e ver no meio de tudo isso o imenso cuidado de Deus. Olha aí. Que coisa maravilhosa é nós podermos ver de perto, a olho nu, o cuidado de Deus. Que você possa guardar no cantinho do teu coração essas palavras que você tem que suportar o processo, tem que continuar, e aí você vai ver o propósito diante de você e vai entender que todas as manhãs Ele cuida de você, não é? Deus cuida de mim, e Kleber Lucas já cantou, não é? Muito antes da pandemia ele gravou um CD, muito antes mesmo. Ele gravou um CD e ele diz assim a canção, olha: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, tu precisas tomar decisão. Eu sei que existe alguém que te ama, Ele quer te dar a mão. E aí é coisa linda, porque Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Então, guarda essa palavra no coração, porque Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. E no final do dia, o último dia da semana, você vai dizer: meu Deus, cuida de mim, né? Que coisa linda. E aí você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor, tá bom? Que você possa guardar esta reflexão no cantinho do coração, com muita alegria, tá bom? Estamos penalizando agora, porque estamos fechando o cantinho do coração, que todo o mundo gosta desse cantinho do coração, não é? E é uma coisa gostosa de se falar. Quando tivermos mais tempo, temos um projeto aí para fazer um outro programa em relação a cantinho do coração, mas, por enquanto, só podemos ficar na reflexão, porque segue-se o andamento de todo esse trabalho, que é o nosso Café com Deus Pai. Então, encerrando o nosso cantinho do coração, e nós estamos agora indo fazer, juntamente com você, porque sozinha eu não faço, mas juntamente com você, nós iremos agora fazer o nosso Café com Deus Pai. Mais um Café com Deus Pai, hoje, dia 4 de julho de 2026, e Deus está chegando para você com um seguinte tema: resista aos ventos contrários. Hoje, sábado, último dia da semana, e o eterno Deus Pai está falando para você a respeito que você precisa resistir os ventos contrários, né? Baseado no Salmo 33, versículo 20, diz a palavra do Senhor: a nossa esperança está no Senhor, aleluia. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, né?
Quando a palavra diz que ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, é porque ele está no controle de todas as coisas, né? E a temática do dia de hoje, no tema resista aos ventos contrários, é o seguinte, olha, quando Jesus está no barco, não há por que temer as fortes ondas, não há por que temer os ventos fortes, porque ele está no barco, e quando Jesus está no barco, ele controla o leme da nossa vida, da nossa história, e chegaremos no cais, em Porto Seguro, tá certo? Então, creia que hoje o Deus Pai está te fortalecendo para você resistir os ventos contrários. E a palavra conta-nos uma história muito interessante de uma Indonésia, e você precisa observar para você gravar essa história, para você também compartilhar e contar com os demais. Em 2024, a Indonésia foi atingida por um tsunami. Uma mulher chamada Melawiyat passou 5 dias em alto mar, agarrada a um tronco de palmeira. Ela só soltou o tronco quando foi resgatada por tripulantes malaios que navegavam em um barco pesqueiro. Aquela mulher estava lavando roupa tranquilamente em seu vilarejo, quando de repente foi atingida por uma onda gigantesca e arrastada pelo mar. Tem até um filme, né, a esse respeito. As dificuldades também costumam alcançar nossa vida sem aviso prévio, não é assim? Acontecem muitas coisas que eu e você não esperamos e de repente, pô, acontece. Passamos por ventos fortes, tempestades e situações que fogem ao nosso controle em meio às dificuldades. Como podemos permanecer firmes? Como podemos? Da seguinte forma, resistindo os ventos contrários com Jesus na nossa vida e no nosso barco. Os discípulos de Jesus aprenderam uma lição quando em uma travessia seu barco foi atingido por uma tempestade. As ondas começaram a inundar a embarcação e o desespero se instalou. Jesus, porém, dormia tranquilamente. Apavorados, os homens o acordaram e clamaram por ajuda. Então Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Mateus 8:26 está lá explicando para nós. Muitas vezes não podemos fazer nada para evitar que as adversidades cheguem, mas podemos permanecer confiantes no Senhor quando eles surgirem. E isso é o suficiente. Aquele quem os ventos e o mar obedecem está conosco e pode nos trazer calmaria, segurança e paz, mesmo durante as fortes ondas. Eu vou repetir isso aqui para você. Muitas vezes não podemos fazer nada para evitar que as adversidades cheguem, mas podemos permanecer confiantes no Senhor quando elas surgirem. E isso é o suficiente. Aquele a quem os ventos e o mar obedecem está conosco e pode nos trazer calmaria, segurança, paz, mesmo durante as fortes tempestades. Nós temos um grande defeito de nos desesperarmos em meio às adversidades, em meio aos ventos contrários. Mas o Senhor Deus te entende. Só você precisa lembrar que Jesus está no teu barco. E quando Jesus está no barco, meus amados e queridos irmãos, a coisa pode até apertar, enquanto Jesus, ele não acorda. E Jesus dorme como homem, sim. Aqui na terra ele tinha cansaço como eu e você sentimos. E ele estava dentro do barco. Porém, os discípulos estavam trabalhando, pescando, mas Jesus estava lá no barco. Então, se eles tivessem analisado quem era que estava no barco, eles tinham deixado a onda vir, tinham deixado o vento vir. Por quê? Quando tudo tivesse no caos, ele levantava a mesma mão que ele levantou para acalmar, para repreender. Então, tudo se fez bonança. Com Jesus no barco, eu, Aurilene Ribeiro, não iria me apavorar. Eu iria simplesmente confiar, porque aquele que é vida, aquele que é a água da vida, aquele que domina o céu, terra e mar, estava dentro do meu barco e eu jamais
iria me desesperar. É por isso que as tempestades vêm, ela nos assola, a luta, a guerra, não é? E às vezes a gente quer dizer assim, poxa vida, rapaz, o negócio tá tão sério que a gente só tá cheirando a prova, né? Meu Deus! E aí, de repente, a mão grande se levanta, o céu de Deus se abre, a bênção do Senhor chega e é instalado na nossa vida e a gente salmodia e glorifica e exalta o nome do Senhor. Então, quando vier o dia mau, quando vier as fortes tempestades, os ventos contrários, confia no Senhor. A palavra vai dizer, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então confia, quando Jesus está no barco, não há por que temer os ventos fortes, as ondas altas. Ele está no controle de todas as coisas e o inesperado vai acontecer, né? A mão grande vai se levantar, o nome do Senhor será glorificado e todos nós nos levantaremos e diremos em voz alta, o Senhor estendeu a sua mão e me pôs de pé e eu estou viva, para contar que Ele é Deus e que pode todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Então, que o Senhor Deus te abençoe e você que ficou comigo até agora, coloca lá nas entrelinhas no comentário, Jesus no meu barco, eu chegarei em Porto Seguro. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua família, Deus abençoe tudo que a te pertencer e, se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com mais um Cantinho do Coração, é o Café com Deus Pai. Um cheiro cheiroso encerrando esta semana com sabor de café com Deus Pai e um abraço forte do coraçãozinho, o coraçãozinho, onde quer que ele vá, aqui, é o coraçãozinho do Cantinho do Coração. E para ficar bem grandão, vamos fazer assim, olha, eita! O Cantinho do Coração voltará amanhã, juntamente com vocês, se assim o Deus Pai permitir, no nosso primeiro dia da semana, que está para nascer daqui a algumas horas. Que Deus te abençoe e te guarde. Apenas para descontrair no final do nosso programa. Que o Senhor e o eterno Deus Pai te abençoe e te guarde. Cheiro, fica com Deus!